Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos à nossa trilha de aprendizagem. Hoje vamos falar de contestação. Sempre inicio as minhas aulas, palestras, transmissões, sempre com uma musiquinha para relaxar. Não temos o motivacional, temos só a musiquinha, porque essa aula vai para o YouTube depois e não pode ter direitos autorais. Eu não posso utilizar no YouTube musiquinha, etc., sem autorização de direito autoral. Nas aulas eu posso usar citando a fonte. Mas aqui eu já posso fazer a nossa aula síncrona. Vamos falar sobre a resposta do réu, contestação. Vocês estão se formando para serem advogados que vão entrar com ação, mas também vão contestar ações. Então, não basta apenas fazer petição inicial. Nós já fizemos procuração e subestabelecimento, nós já fizemos contrato de honorários, nós já fizemos a trilha passada de petição inicial, hoje é a contestação, resposta do réu. A presente trilha vai ser gravada e vai ser colocada à disposição. O seguinte, tem que fazer relatório de estágio, entregar o relatório das trilhas de aprendizagem que vale horas de estágio, tá? Então, essas trilhas também são obrigatórias. E também, sábado agora, eu vou estar no Colégio 01. Quem quiser comparecer, das 10 horas ao meio-dia, vou fazer uma palestra lá sobre o que é o curso de Direito. E se vocês estiverem lá, quem quiser aparecer, eu vou colocar para falar também sobre o que é a vida universitária. Sim, eu queria que vocês fizessem parte disso. Então, quem quiser aparecer nas atividades que normalmente eu vou anunciar, pode aparecer, que eu vou botar lá na frente também para falar, tá? Você tem que já se acostumar a falar em público, a se, digamos, perder um pouco dessa timidez que às vezes impede você de falar, tá? Então, quem quiser aparecer, Colégio 01, fica ali do lado da UF, lá naquele clube, perto do centro esportivo que refizeram aqui no centro de Niterói. Aqui é o Colégio 01, de 10 horas ao meio-dia, eu vou estar lá, é só procurar para o professor Marcílio onde é que está, onde é que tiver um burburinho, sou eu falando alguma besteira lá para os alunos. Besteira por quê? Porque normalmente eu grito demais e falo alto demais. Então, às vezes eu atraio as pessoas por isso. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, que é contestação. O que é a contestação? Vocês já falei e repeti a resposta do réu, mas o conceito técnico. O que vem a ser contestação é um instrumento processual do exercício do direito de defesa utilizado pelo réu para opor-se formal ou materialmente, matéria, forma, através da contestação, matéria, alídio, objeto da ação, tá? A pretensão deduzida em juízo pelo autor na inicial. Então, eu vou ter que replicar, de contestar, de dizer não, negar aquilo que o cara está afirmando na inicial. Eu posso, o nome é contestação, o nome formal técnico, mas você pode concordar com ele? Pode! Pode! Eu concordo, devo sim, não nego, vou pagar, só não é esse valor todo, só não é isso tudo. Fiz, aconteceu sim. Então, contestação é o nome, mas não quer dizer que você possa negar tudo. Você pode negar aquilo que não couber e concordar com aquilo que couber. Eu até sugiro sempre isso, que o pessoal acha que contestação é negar tudo. Não, você conversa sempre com o seu cliente, orienta seu cliente, vê a estratégia. Lembra, aqui não é aula técnica, é aula prática. Conversa com o seu cliente, traça a estratégia, vê qual é a melhor estratégia para vocês realizarem naquela contestação. Muitas vezes é concordando com certos itens que é devido sim, e você pode até regularizar mais facilmente com isso, tá? É a ação do réu. A ação do autor é a petição inicial. A ação do réu é a contestação à ação do autor, que é a petição inicial, tá? Consiste na resistência à pretensão do autor. Então, a resistência é naquilo que você acreditar que não seja devido. Que seja devido, você confessa. Não, Deus, é isso aí. Não tem como pagar, mas eu devo. Depende da estratégia, entenderam? Mas o nome da peça formalmente é contestação. Na contestação, você pode confessar aquilo que lhe deve ou negar tudo que lhe for atribuído na inicial, tá? Durante a nossa exposição aqui,
você pode falar, tá? Pode parar para perguntar, pode ir no chat. Estou aqui olhando o chat também, estou com 2 aparelhos aqui ligados para ir no chat, perguntar no chat, eu respondo, sem problema nenhum, tá? Hoje eu estou sem plateia aqui na sala, estou sempre na sala 501, bloco F da Rua da Conceição, gravando. Toda quinta-feira vou estar gravando para vocês sobre isso. Só que eu estou vendo que semana que vem é o seu simulado. Vamos ter aula normal, só não vamos ter aula, vamos ter trilha normal, só não vamos ter trilha lá na AV. Na AV que eu vou avisar, eu vou colocar, não haverá trilha na AV exatamente para vocês prepararem para estudar. Mas no simulado 1, no simulado 2, que cai na quinta-feira, vamos ter trilha normal. E a vantagem sua é que isso está gravado, então não lhe compromete. Matriz normativa é fundamentação legal, mas onde está escrito que eu tenho direito de resposta? É um direito constitucional, tá? Direito constitucional contido no inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo, ambos, e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente. Claro, você pode se defender, o contraditório não lhe pode aplicar uma pena sem contraditório, mas, professor, e se eu sumir, não conseguiram me achar? Você vai ser procurado, seja por citação por hora certa, seja por local que você foi encontrado, seja por edital, você vai ser citado de algum jeito. Você pode estar, muitas vezes, como no criminal, foragido, ou não encontrando, mas eu vou ter que citar você, e nesse caso, não é só a justiça que tem que procurar você. A outra parte também tem que procurar, o autor tem que procurar para te poder citar para você contestar, tá? Então, é assegurado os meios de defesa, contanto que você não extrapole dessa possibilidade de defesa, tá? E ainda dentro do inciso 5º, no inciso 35, aí está exatamente a prestação jurisdicional do Estado, o dever do Estado em dar a prestação jurisdicional, ou seja, de te ouvir, de ouvir você aquilo que você tenha lesionado o seu direito ou ameaçado de sofrer lesão ao seu direito. Então, diz o inciso 35 do artigo 5º. A lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Isso é exatamente o entrelaçamento entre o direito de ação e o direito de defesa. Você tem o direito de mandar ao judiciário com o que você quiser, mas também tem o direito de se defender. Então, é o entrelaçamento desses dois direitos, tá? Ambos possuem esse direito, tanto o autor quanto o réu. Você não pode, pura e simplesmente, vamos tocar o rolo, vai ser a lei do mais forte. Não é bem assim. Tem isso tudo dentro da legalidade, o devido processo legal. Entra o princípio do contraditório, entra o princípio da grande defesa, contido nesse artigo 5º, mas, principalmente, o princípio do devido processo legal tem que ter, tem que existir. Na elaboração da contestação, se deve obedecer 2 regras essenciais, quais sejam. Significa que cabe ao réu formular toda a sua defesa na contestação, a mesma coisa que cabe ao autor formular todo o seu pedido na inicial, cabe ao réu formular toda a sua contestação na contestação, toda a sua réplica, toda a sua não concordância na contestação. 2. O réu tem o ônus de alegar tudo o que puder, quanto puder, pois, caso contrário, perderá a oportunidade de fazê-lo, a chamada preclusão. Então, nesse caso, é o princípio da eventualidade, está contido nesses essas 2 regras, o princípio da eventualidade ou concentração da defesa. Tá? São esse princípio que coloca você como tendo que colocar toda a sua contestação todas as suas razões contrárias, tá? E se você não contrariar aquilo, vai dar-se aquilo, você precluir o direito de contestar aqueles itens, então vai ser como você tivesse concordado ou admitido que aquilo que foi alegado na inicial. Toma muito cuidado com isso. Por isso que eu sempre falo, quando você for elaborar, estruturar sua contestação, eu falo na inicial que você coloque os itens a serem pedidos. Aí, bom, endereçamento, qualificação das partes, isso na inicial. Na inicial.
endereçamento, qualificação das partes, preliminares, dos fatos, do fundamentação legal, isso na inicial. Na contestação, endereçamento, qualificação das partes, preliminares, também tem preliminares de inépcia da inicial, falta de causa pedir, ilegitimidade da parte. Você pode alegar tudo que for devido na sua contestação em preliminar. Depois das preliminares, aí dos fatos que ocasionaram a inicial. Aí você vai falar da tua versão. O que aconteceu lá que o autor falou e você diz, ó, não foi bem assim, ou então foi assim, porém não da forma que ele contou. Aí você vai contar os fatos. Aí depois você vai em fundamentação dos fatos contestando o que foi pedido. Aí item a item você vai rebater. Não foi bem assim, aconteceu assado. Eu não estou devendo 30, eu estou devendo 20. E os juros de correção que ele está cobrando é referente ao dólar. Ele não pode referente ao dólar. Fundamentação legal, conforme a lei, artigo tal. Blá, blá. Então você vai ter que contestar item a item no seu desenvolvimento ou no mérito. Eu gosto de colocar. Começa lá com endereçamento, depois qualificação das partes, preliminares, fatos, aí do mérito. Do mérito do quê? Do mérito que está sendo colocado no mérito. Vai contestar o que foi apresentado, que não é bem assim, que não foi assado, a sua fundamentação, e lembrem, a sua fundamentação, você pode colocar a sua fundamentação entrelaçado com doutrina e jurisprudência. Tá? Mas, pelo amor de Deus, coloca a jurisprudência colocando qual foi o número do processo, qual o tribunal. Você não vai me pegar a jurisprudência lá do Rio Grande do Sul, da Paraíba, do TJ da Paraíba, de uma questão que está sendo passada aqui no Rio de Janeiro. Você tem que ver a jurisprudência aqui do TJRJ, pela... O juiz aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, não vai pegar e ver o juiz do Distrito Federal, se o assunto já foi ou está sendo, ou já foi, inclusive, objeto de súmula do TJRJ. Então, pelo amor de Deus, para com essa mania. Me dá um nervoso quando eu vou pegar petição e aluno ou advogado coloca julgado lá de Brasília, de Distrito Federal, julgado da Bahia. Nós estamos no Rio de Janeiro, oh, meu Deus do céu. Pega do TJRJ, procura, enfia a cara lá e vai procurando. Não é mais fácil botar no Google e ver lá no Iuris, né? Vem lá pronto para você. Ou então faz igual alguns advogados fazem. Alguns advogados pegam e copiam e colam do lado do Juris Brasil. Aí está lá XXX, é o de excelência. Da onde é essa jurisprudência? Não tem nem número, só tem X. Então não passa vergonha, não, tá? Então, tem que colocar tudo que você não concorda ou que concorda na sua contestação. Se, por acaso, você deixar de colocar preclusão, precluir o seu direito de você contestar aqueles pontos. Tá ok? Ônus da impugnação especificada. 341 do CPC diz: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, não se admite a defesa genérica, pelo amor de Deus. Contesta tudo que está sendo alegado inicial. Ô inferno, meu Deus do céu, como é que é isso? Então, não foi. Então, me explica. Então, vai ter que fazer a contestação digna de um advogado ou advogada que estudou. Então, vou contestar, preliminarmente, vou contestar o valor da causa. Em preliminar, vou contestar o valor da causa, porque ele disse que é R$10.000, porém, o valor não é de R$10.000, e sim de R$5.500, mas de R$5.000. Olha só, formulando a defesa explicitamente e demonstrando, provando que o valor não é esse. Tá? Eu tenho que juntar documentos, print, faz o que alguns advogados estão adorando fazer, faz a visual law, pega e coloca, copia e cola o print da tela do WhatsApp ou do contrato que você fez, onde fala do valor, printa lá na sua contestação. Tudo bem, tudo bem. Eu estou vendo um monte de gente fazer, vamos fazer também, né?
Estão inovando, mas isso não é bem o visual law, tá? E eu também não gosto muito do visual law, não. Depois a gente vai falar sobre isso mais à frente, em outro momento. Mas contestação é o assunto de hoje. O réu não pode apresentar a sua defesa como negativa geral dos fatos apresentados pelo autor. Então, nada de defesa genérica, nada de contestação genérica, de pegar e contestar tudo que está lá. Tem que ir item a item. Foi pedido aviso prévio, trabalhista. Então, contesta aviso prévio, porque não houve necessidade. Ou foi pedido juros de correção baseado no IGPM. Foi o IGPM o valor, a correção acordada no contrato? Foi feito contrato de compra e venda de imóvel. O imóvel era dele, não era dele? Foi feito realmente contrato? Questiona item a item que você não concordar. Não pode, volta a falar. Cuidar de contestação genérica explicitamente. Os fatos devem ser impugnados, os fatos devem ser impugnados especificamente, sob pena de serem considerados existente a presunção da veracidade. Então, lá quando tiver ele expôs os fatos, Vossa Excelência, não foi bem assim os fatos alegados pelo autor na inicial. Fato é que eles casaram realmente em 2005, porém viveram maritalmente antes, em 2001, tiveram um filho tal. Então, você pega e conta os fatos direito, não é só contestar os pedidos, cada item, também os fatos, me conta direito os fatos. É assim, você tem que ir ponto a ponto, botar a petição inicial aqui do cara do lado e aí descrever a sua contestação item a item. Pelo amor de Deus, para de pegar modelo de contestação no Google. Aí pega, copia e cola aquela bosta, aquela porcaria de modelo. Aí você não sabe o que você está contestando. Você pegou um modelo lá, você está fazendo uma contestação genérica e não sabe por que vai perder a causa. Porque provavelmente você copiou e colou e não fez uma contestação devida como o CPC determinava. Depois não vem chorar, que não consegui, o juiz é zoado, a gente não sabe de cabeça de juiz, não vai falar mal do juiz se a falha foi tua. Há muita atenção nisso. Prazo, pelo amor de Deus, contagem de prazo. Antes de falar do prazo, eu vou falar da contagem do prazo. Hoje eu passei um desespero em sala de aula, dando aula de contratos, não era nem de processo, dando aula de contratos, quando eu perguntei para a turma de 7º período, que já tinham tido aula de direito processual, como é a contagem do prazo. Aí conta o dia que recebeu, da juntada dos autos. Oh, meu Deus do céu! Conta-se do dia seguinte da citação para contestar e conta-se o último dia. Só dias úteis. Não se conta sábado, domingo e feriado. Contagem do prazo. Do momento que você recebeu, dia seguinte, primeiro dia. Se você recebeu numa sexta, segunda-feira é o primeiro dia. Se você recebeu numa quinta, sexta-feira é o primeiro dia. E segunda é o segundo. Conta-se assim. Então, muito cuidado nessa questão de contagem do prazo. Grito, né? Eu sei. Tem que ver quando eu estou em sala. Em sala, alguns já me conhecem. Prazo, o artigo 335 diz: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, então, data da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Alguns advogados juntam antes, por isso que eu sou metódico, né? Eu, antes da audiência, entro no processo e vejo lá a petição do cara. O cara já entrou com a petição. Olha só, então ou ele não vai comparecer, se ele não comparecer, vou pedir revelia, que ele não compareceu, a ausência dele, tá? Tá ali a contestação, pode levar até em consideração, ele contestou, mas ele não estava presente. Então, ausente o réu, não posso ter como pegar a revelia. Peço a revelia para o juiz. Ou vejo toda a estratégia dele de defesa já ali na contestação e já peço a réplica ali, eu já vou preparado para aduzir uma réplica ali na hora.
como foi o caso de uma empresa que tinha pedido tinha falência, não. Quando recuperação judicial, tinha pedido recuperação judicial, aí o que acontece? Os prazos são suspensos, os prazos da execução. Então, na contestação dele, a contestação dele todinha se baseou na suspensão do processo, tendo em vista está em recuperação judicial. Só que a suspensão que a lei fala das execuções, a minha ação não era execução, minha ação era de conhecimento. Então, não tinha suspensão, continuava a correr. Eu, na hora da audiência, virei excelência, não há possibilidade de suspensão, porque ele, obrigado, doutor, é isso mesmo. E a outra parte não compareceu. Então, cuidado com esse negócio de não comparecer e elaboração. Vá à audiência, vá à conciliação, leva o seu cliente, tudo sempre, tá? Seja você autor ou réu. 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Diz o inciso 1. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de procedência eliminado o pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse à composição consensual, não haverá. Então, no protocolo do pedido de cancelamento, porque não interessa nenhum dos dois a audiência, aí conta dali o prazo. 3. Previsto no artigo 231, de acordo com o modo que foi feita a citação nos demais casos. Então, nos demais casos, normal. A citação se conta exatamente no momento que você é citado. Tá? 231, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Então, dia do começo do prazo, aí são as situações, sempre na data seguinte. Sempre na data seguinte. A data adjuntada aos autos, o aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. 2. A data adjuntada dos autos do mandado de cumprimento, quando a citação ou a intimação for parte oficial de justiça. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato de escrivão ou chefe de secretaria. Dia seguinte. Sempre dia seguinte. Dia seguinte. Não se conta o dia que recebe, se conta o último dia. Agora, como é que é a contagem? 2, 3, 1. Tá? O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 4, 5. O dia útil seguinte é consulta ao teor da citação ou da intimação ou no término do prazo, para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica. 6. A data adjuntada do comunicado que trata o artigo 232, ou não havendo essa data adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar por cumprimento de carta precatória ou carta rogatória, tá? 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça, impresso ou eletrônico. Por isso que você recebe citação, cuidado lá que o advogado pode estar recebendo lá no perfil do advogado, você recebe lá as citações e notificações. Você recebe por lá, principalmente se você bota a petição inicial ou na sua contestação, o autor o advogado será citado, o seu endereço eletrônico vai ser lá, tá? 9, o 5º dia útil seguinte à confirmação da forma prevista na mensagem de citação de recebimento da realização realizada por meio eletrônico, incluído pela Lei 14.195 de 2021. Essa foi a única alteração depois de 2015. Tá? Então, toma cuidado com essa contagem de prazo, que fica chato, tá? Então, a contagem de prazos processuais no Brasil é feita de acordo com as regras estabelecidas no novo Código de Processo Civil, que já não é mais novo, foi 2015. 2015 para 2024, 9 anos. Já tem 9 anos isso. Dos artigos 218 a 275. Os prazos são contados em dias úteis, excluindo os fins de semana, feriados e dias sem expediente, porém, se o dia do início do prazo não é contado, mas o dia do vencimento é. Se o prazo vencer em um dia de semana ou feriado, ele é prorrogado para o próximo dia útil. Então, se vai sexta-feira,
vai vencer o prazo 15 dias. 14º dia, sexta-feira. O 15º dia é segunda-feira. Tá? Os prazos são suspensos. Suspensos. Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, durante o recesso do judiciário. Ah, mas, professor, o recesso judiciário é do dia 20 de dezembro ao dia 5 de janeiro. Porém, tem as férias do advogado até dia 20 de janeiro. Então, esse recesso existe para nós, advogados. A gente fala porque o judiciário volta no dia 5, mas o advogado é considerado as férias do advogado e a suspensão permanece até o dia 20 de janeiro. Não é férias do judiciário, não. Tá? Quando o prazo é fixado em horas, a contagem é feita minuto a minuto. Tem ainda, professor? Tem ainda. Contagem de prazo em horas. 24 horas para fazer, por exemplo. 48 horas para pagar, por exemplo. Tá? Então, aí a contagem do prazo não é em dias, é em horas. Quando uma intimação é enviada por correio, a contagem do prazo começa no primeiro dia após a juntada do AR. Então, as atitudes, advogado vai falar para o seu cliente, réu, bem, ser rebelde, sumir, desaparecer, rebelia, não quero te contestar, porque o advogado cobrou muito caro, não tem como pagar, vai no defensor público, ou comparece na audiência sozinho. Fala, excelência, preciso da assistência de um advogado e não tenho dinheiro de pagar, a condição de pagar advogado. Fala para o cliente, você é o advogado e está pagando. Ele tem que pagar você, a não ser que você queira fazer pro bono. Se você quiser fazer pro bono, o problema é seu. Então, entenda isso. Se você fizer pro bono, você vai ter que utilizar todos os meios, realizar a defesa de forma esplêndida, como se estivesse recebendo o maior honorário do mundo. Não muda, tá? Isso é ética. 2, contestar respondendo efetivamente a demanda. Então, contestando item a item, tá? Não reconheço, não tem como, contesto item a item. Posso. Como assim, professor, reconversão? Eu vou além de. Não é bem eu que eu estava te devendo, não. Ele entrou falando, eu que está devendo. O carro tem que estar um vício edibitório. Então, eu quero um vício edibitório. Entra com uma reconvenção de uma ação edilícia contra ele, um vício edibitório. Posso? Posso. Contesto a inicial dele e boto uma reconvenção em cima. Posso fazer 2 atos. Tá? Oferecer reconvenção, que é a modalidade de resposta do réu, mas não é uma espécie de defesa inicial que foi proposta contra ele. A defesa inicial é contestação. A reconvenção você pode fazer o reconhecimento do pedido do autor, realmente. Ou pode ser mesclado, pode ser contestando os itens, reconhecendo os outros. Não há problema nenhum, mas tem que tomar atitude e traçar a estratégia naquela contestação. Ok? Poderá também, através de incidente processual, aí são as suas preliminares, né? Você vai poder alegar em preliminar as exceções que você vai poder apresentar. Poderá apresentar as exceções de impedimento e de suspeição. Artigo 146 do Código de Processo Civil. O artigo 146 diz: no prazo de 15 dias a contar do reconhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação com o rol de testemunhas. E a exceção, ou por impedimento, ocorre quando a pessoa física ocupa o cargo de magistrado em virtude de fatos concretos com a demanda, se torna incompatível para julgar um determinado caso, um determinado processo. É irmão, é tio, é sobrinho, juiz é filho. Não pode.
Aí é impedimento. Tá? O juiz é impedido de pegar porque é parente próximo. Não tem como. Tá? Aí você entra com exceção de impedimento, que ele é parente, não tiver assunto. Diz da alegação de suspeita de parcialidade que possa ser feita contra o juiz, contra o órgão do Ministério Público, contra o escrivão ou serventuário da Justiça, ou contra o perito nomeado para funcionar na causa. Eu posso pedir a suspeição. É suspeito. Aqui, excelência, eu tenho foto lá no Facebook dele, tem foto lá, ele juiz, ou lá o escrivão, junto com a parte. Aí é suspeição. Inclusive, dá até briga. Você já deve ter visto aí nos vídeos que aparecem na internet uma juíza sendo questionada a suspeição que a testemunha tinha vida social junto com... E era testemunha da ré. Não pode, não pode, não pode. A mesma coisa, o vento que venta lá, venta cá. A mesma suspeição que pode ter para o juiz e auxiliares da justiça, também pode ter suas testemunhas ou o autor pode ser alegado em preliminares essas exceções. Tá? A contestação, por isso que aquelas pessoas meio, digamos, confusas, elas juntam já antes da audiência de conciliação, juntam a contestação. Mas peraí, cadê? O que está presente lá? Tá? O réu não apresenta tempestivamente a não presença dele na audiência é considerado um desrespeito ao Poder Judiciário. Ele podia, pelo menos, avisar: olha, não concordo com a audiência de conciliação e mediação. Tem que dar uma satisfação. Não deu revelia. Tá? Ah, mas ele apresentou contestação, mas não estava presente. Não estava presente, ele faltou audiência, ele nem justificou. Tá? Quais são os efeitos da revelia? Primeiro, presunção de veracidade das alegações do autor. Por que a presunção? Porque eu não posso dizer que é verdade, eu vou ter que verificar. Eu, juiz, totalmente imparcial, vou ter que verificar se o cara realmente falou a verdade. Por exemplo, o cara disse que a compra daquele tênis, naquele Bamba, foi comprado por R$ 50.000, que é uma indenização de R$ 50.000. Que Bamba é esse? É o Bamba da Madonna, do Michael Jackson, está assinado por ele para poder valer tanto assim, de ouro, de prata, mas vou ter que analisar o processo. Então, a presunção da verdade é, a princípio, as alegações da inicial são ok, mas eu vou dar uma lida e com olhos de análise para poder ver se realmente aquilo é possível. Exemplo, na trabalhista, o cara fala que trabalhava 15, 16 horas por dia, sem intervalo para refeição. Que isso? Algum intervalo tem que ter todos os dias durante 2 anos. A pessoa não fica viva se fizer isso. Então, eu vou ter que analisar com calma. A revelia não é verdade verdadeira. Presunção. 2, prescrição. Não é prescrição. Reclusão é quando já existe processo, você já está no processo. Tá? Prescrição é quando você não pediu a jurisdição do Estado. Não haverá mais advogado constituído nos autos do processo. Ele foi intimado e foi revel, então não vou mais intimar ele dos atos. Se ele tiver advogado, vou até citar para o advogado. Mas, se ele não apresentou contestação, não tem advogado formado, não juntou procuração com nada, então não tem como ele ser citado. Autoriza a autorização do julgamento antecipado da lide, ou seja, o juiz já pode ali, naquele momento, julgar o objeto da a lide é objeto da ação, a questão que está sendo discutida naquele processo. Tá? Não corre efeito de presunção da veracidade. Artigo 345 e seguintes do CPC. A revelia não
mencionado no artigo 344, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, teve 5 réus, um deles contestou, os outros 4 não. Então, os 4 que vão dar a revelia para os 4, mas aquele um não vai poder declarar revelia. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, direito ao nome, direito o direito de versar instrumento que a lei considera indispensável à prova do autor. As alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis, não é verdade, ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Vou te dar um exemplo que aconteceu. Eu estava com um cliente, defendendo um cliente, no qual era a discussão de partilha de bens. A cônjuge gostaria de voltar para o lar. Aí o próprio juiz foi perguntar. O próprio juiz perguntou, mas peraí, eu não entendi. Em despacho o juiz falou isso. Não entendi. Como é que você quer voltar para o lar se você disse que não consegue mais viver com aquele homem, lá na inicial? Então, tome cuidado, que as contradições que a própria pessoa pode fazer, muitas vezes, exatamente porque não prestou atenção no que escreveu. Tá? Preliminares que eu posso pedir, professor, na minha contestação. O que eu posso pedir preliminar? Antes de entrar a contestação dos fatos e do mérito, eu dou em preliminares. Primeiro, inexistência ou nulidade de citação, meu cliente não foi citado. A citação foi errada. Citaram pelo WhatsApp sem a forma correta que o Tribunal de Justiça determina, sem pedir o CPF, e falar, mas ele tem fé pública. Eu sei, mesmo tendo fé pública, é necessário que ele faça da forma correta, devido ao processo legal. Aí você, se o juiz não puder ir alegar isso, então, excelência, eu vou agravar. Agrava dessa decisão interlocutória dele de aceitar a citação dada pelo juiz. Você vai agravar a decisão do juiz. Você não vai agravar e entrar com recurso de sentença. Vai agravar a decisão do juiz. 2, incompetência absoluta e relativa. O juiz não é competente. O juiz não é competente para falar sobre aquilo. É uma ação de família, entra na vara de fazenda pública. Incorreção do valor da causa. O valor da causa está errado. Por exemplo, na ação de alimentos, tem que ser 12 vezes o pedido de pensão, e ele pegou e botou só o valor da pensão. Está errado. Inépcia da petição inicial. O que é uma petição inicial inepta? É quando não coaduna os fatos narrados com o pedido. Você pediu hambúrguer, eu estava lá falando, hambúrguer é bonito, é legal, e no pedido eu quero cachorro quente. Você está falando do hambúrguer, como é que você foi pedir o cachorro quente? Então, você tem que concatenar os seus fatos narrados, sua fundamentação legal com o seu pedido. Você não pode falar uma coisa e pedir outra, tá? Perempção, litispendência, coisa julgada, são situações que já existem. Por exemplo, eu tenho um exemplo de litispendência. O que aconteceu? Uma determinada pessoa entrou com medida cautelar e foi indeferida, e logo em seguinte entrou de novo com outra medida cautelar com o mesmo objeto na Justiça Federal e caiu em outra vara e o cara deferiu. Mas tem uma litispendência, tem processo antes que já decidiu. Então, você tem que ficar atento a isso. Você que está contestação, você que está contestando, tem que ficar atento a essas coisas. Já houve litispendência e não é coisa julgada, tá? Coisa julgada é só decisão definitiva, não decisão interlocutória ou decisão precária em pedido antecipado. Conexão, tem outra ação exatamente do mesmo assunto ocorrendo em outra vara, vamos fazer conexão lá, senhor, excelência. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, isso acontece muito com relação à pessoa jurídica. O advogado vai representar, o preposto vai representar a pessoa jurídica. Primeiro, não pode ser advogado e preposto, para começar. Não pode ser advogado e preposto. Tem que ir um preposto e o advogado. Preposto com devida representação legal da pessoa jurídica, a competência para definir poderes para ele. Tá?
Incapacidade da parte, convenção de arbitragem. Então, sobre aquele assunto, excelência, as partes já decidiram em arbitragem, então já tem, ou o contrato cita a arbitragem, tribunal arbitral, então o juiz tem que se declarar incompetente porque tem cláusula de arbitragem. Tá? A ausência de legitimidade ou interesse processual não é a parte. Não é a parte. Fulano, como é que entrou fulano? Legitimidade de parte. Tá? Falta de caução ou de prestação que a lei exige como preliminar. Você entrou com uma consignação, então você tem que botar lá o valor da consignação. Você está dizendo que a pessoa não quis aceitar, então deposita o valor. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, posso dizer, olha só, pedir gratuidade. Ele é rico, ele tem dinheiro, como é que ele é juridicamente pobre? Isso não existe, excelência. Pode contestar isso também. Tá? Essas são as preliminares que você pode exigir que seja deferida na sua contestação. Primeiro, preliminares. Isso antes de contestar a ação. Tá? Antes de contestar a ação. E vamos ao modelo. Então, nós falamos um pouco sobre o que é a contestação. Vamos agora ao modelo. Sempre temos um modelinho de contestação. Primeiro, endereçamento. Sempre endereçamento, porque você já sabe qual a ação. Você já sabe do processo. O juízo da civil, família, o que for, jurisdição e competência. Competência para de quê? Jurisdição de qual comarca? Da onde? Tem que dizer aonde. Pula 3, 4 linhas. Número do processo. Mas, professor, é petição, é intercorrente, vou juntar lá a contestação, eu sei, mas bota também lá no seu digitado o número do processo, para você saber qual é o número do processo. Tá? Aí você vai qualificação das partes. Mas, professor, já tem lá na inicial. Eu sei, mas você tem que ver se está correto de lá. Às vezes não estava correto a qualificação da parte. Te informar outra coisa. Eu já vi pessoas que falavam que moravam no endereço em São Gonçalo, mas eles moravam no Niterói, endereço de São Gonçalo, porque queria que fosse lá na... Então, toma cuidado com relação a isso. Tá? Vale. Deu seu advogado, infraassinado. Aí, normalmente, nós colocamos aí nossa qualificação. Por meio do seu advogado, bastante procurador, fulano de tal, com OAB número tal, endereço na rua tal, onde receberá as estimações, barará, barará. Não há problema nenhum em fazer isso, tá? Aí você vai contestar, ou se quiser, na mesma petição de contestação, você pode reconvir. Cuidado que as pessoas se embolam se fizerem as duas coisas numa peça só. Isso causa uma confusão processual terrível. Mas não há impedimento nenhum de você querer e colocar na mesma contestação, colocar a sua reconvenção. Tá? Em face da ação de, dizendo quem quer qualificar ele também, pode qualificar ele também, não é problema nenhum. Lembre-se só que você tem que cumprir os 318 do CPC. Então, a mesma coisa que consta na petição inicial deve constar na contestação. Tá? São elementos da contestação 318 do mesmo jeito que estava na petição inicial. Aí, preliminares. Bota as preliminares que você quiser, ou se você quiser começar, a ordem não altera. Tá? Se quiser começar com a breve síntese do caso, trata-se, já sempre conta a história, trata-se da ação de tal, na qual narra o autor que aconteceu isso aconteceu. Aí, porém, ocorre que, diferentemente que o autor narrou, não foi bem isso que aconteceu, não foi essa história, aí conta a sua história. Preliminares. Tendo em vista, a minha tempestividade é a minha contestação, é tempestiva, estou apresentando no prazo, diz que é tempestiva, tá? Para não ficar com dúvida. É tempestiva, fui dentro do prazo, Das preliminares.
Preliminar, nulidade da ação, ausência principal, impugnação na gratuidade. Você vai botar todos aqueles, elencar todas aquelas preliminares que eu disse no 337, tá? Pode elencar quando tiver, né? Pelo amor de Deus. Você só vai colocar quando tiver essas preliminares. Aí você pode pegar e colocar suas preliminares. Mérito da contestação. Vamos falar do mérito da contestação. Por que não é? Não é porque o contestante impugna todos os fatos articulados na inicial, o que se contrapõe com os termos dessa contestação, esperando a improcedência da ação proposta pelos seguintes motivos. Aí começa cada um dos itens que ele está falando lá, começa a contestar cada um dos itens que ele falou na inicial. Não bota só isso genérico. Fala, contesta cada um dos itens. A impugnação do valor da causa, o valor da causa não pode ser esse valor, o valor é muito alto, é muito baixo, ou o valor não foi esse que foi contratado, ou que foi contratado, contesta dizendo a verdade. Tá? Os danos morais, não houve dano moral, ele foi um mero aborrecimento, ele teve só que esperar 15 minutos, não esperou muito mais, não passou fome, não ficou no meio da rua, não ficou no lixo, nada disso. Contesta item a item. Não esquece nenhum, porque se você esquecer algum, o direito de contestar está precluído. Tá? Aí vem as provas. Quais são as provas que eu vou apresentar? Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis para a postura da ação. Nesse sentido, é o disposto 373. O ônus da prova incumbe ao autor. Então, ao autor tem que provar o que ele alegou, excelência. Não há inversão do ônus da prova aqui. Isso aqui não é a ação de consumo. Isso aqui é uma prestação de serviço, isso aqui é um contrato, isso aqui é uma locação. Isso não é fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, onde há a inversão do ônus da prova. Aqui não há motivo nenhum para a inversão do ônus da prova. Entendeu? É por aí. No presente caso, narra o autor que teria acontecido isso, isso, isso. No entanto, não traz qualquer prova evidenciando que ele alegou. Cadê o documento? Ele comprou, ele vendeu, ele deu. Cadê o documento que não está juntado aos autos? Onde é que está isso? Entenderam? Portanto, é dever rejeitar a inicial com as provas, instruir a inicial com as provas de seus argumentos. Aí cito a doutrina sobre o assunto, doutrina daqui, Rio de Janeiro, essa aqui é de Minas Gerais, daqui, Rio de Janeiro, coloca o número do processo, doutrina atual, no máximo dos 5 últimos anos, sobre o assunto. Se não tiver coisa mais recente, tá? Toma cuidado com isso, que às vezes tem coisa recente. Os documentos juntados à inicial tratam-se de prova insuficiente a comprovar o alegado, uma vez que aí vai dizendo cada uma das situações que você não concorda. Tá? Portanto, considerado que é dever do autor, nos termos do artigo 320 do CPC, instruir inicial com os documentos indispensáveis à postulação, requer a total improcedência da ação. Aí, dizendo, se quiser apresentar a reconvenção, você apresenta a reconvenção. Protesto por todos os direitos em prova admitidas. Posso pedir gratuidade na minha contestação, eu peço gratuidade para mim. Posso pedir gratuidade para não ser condenado nas custas, se for o caso. E do meu pedido de contestação. Diante de todo o exposto em sede de contestação, requer pedido de aí, confirmo o pedido de gratuidade que eu fiz, quero gratuidade, definida gratuidade para mim, que seja pedido impugnada o valor da causa, extinção do processo de julgamento do mérito, porque é inébita daquelas preliminares, pedido de reconhecimento de conexão, existe um outro processo lá que tem conexão com esse, então manda para lá. Pedido de acolhimento das contraprovas, seja acolhida as contraprovas, os documentos que eu juntei. Pedido de reconhecimento da concessão indevida de justiça gratuita para o autor. Você vai ter que votar, falar item a item. Tá? E no final vem aquele fechamento com total improcedência do presente demanda, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros, ou seja, também pede para ele pagar seus honorários. Condenar, que o juiz condene ele a pagar seus honorários. Direito admitida, seja a questão de certidão necessária,
para comprovação do direito. A audiência manifesta pelo interesse ou não, isso aí interessa a você ou não, na audiência conciliatória nos termos do artigo tal, tem que falar se quer ou não quer audiência de conciliação, pelo amor de Deus, também falo na contestação. Valor da causa, da dos termos, local, estrutura, para você ter mais. Isso é a de caso a caso, você vai ter que montar a sua contestação. Tá? Bom, são 5 para as 6. Nossa trilha hoje. Nós vamos encerrar a nossa trilha de hoje. Na próxima quinta-feira, teremos trilha também normal. Vou colocar antes aqui o horário, o link. Antes não aconteceu de não conseguirem colocar, não sei o que aconteceu, mas a gente dá um jeito. Sempre resolve. Tá? Próxima quinta-feira, precisar falar comigo, manda recado aqui pelo Teams. Se for NPJ, assuntos de professor orientador de NPJ. Assunto de aula, na sala de aula, se você é meu aluno. Se assunto é P1, NPJ sobre as trilhas, pode perguntar para mim, que eu puder, eu vou responder. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima semana, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Abraço.